E aí, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de ciência de número 63. Hoje a gente vai abordar sobre a nossa dentição. Então, os objetivos dessa aula são compreender o que é a dentição, diferenciando aí a dentição de leite e a dentição permanente, caracterizando essas duas dentições, conhecer o nome dos nossos dentes e as funções deles, refletir sobre dados acerca da higiene bucal dos brasileiros e estudar sobre higiene bucal, melhorando aí os seus hábitos. Então, para essa aula, utilizem aí caneta, caderno, se achar necessário também o lápis e a borracha. O que é a dentição? A dentição é dada pelo desenvolvimento dos nossos dentes que estão aonde? Na nossa boca. Então, nós temos os nossos dentes que possuem aí a função basicamente de triturar, de cortar, de amassar os alimentos para que eles sejam enviados ali para o nosso estômago e vai ser sintetizado e vai uma parte para o intestino, uma parte que não é útil, uma parte para a corrente sanguínea. Então, para a gente conseguir engolir esse alimento, a gente precisa dos nossos dentes, tá? Os seres humanos e a maioria dos outros mamíferos vão desenvolver duas dentições durante a vida deles, a dentição de leite e a dentição permanente. Então, a dentição de leite, ela é a primeira, né? Então, a criança, ela vai desenvolver aí 20 dentinhos, 10 em cada arcada. O que é uma arcada? Arcada de cima, arcada de baixo, tá? Então, em cada arcada 10, totalizando 20 dentinhos. Como é uma quantidade menor, são dentinhos pequenininhos, geralmente eles são bem divididos, né? Se a gente analisar essa imagem aqui dessas crianças, a gente percebe que os dentes eles não estão tão próximos, eles estão divididos ali. E vocês vão perceber que quando a gente fala de dentição permanente, o número de dentes é muito maior. Por isso, a tendência é eles ficarem mais juntinhos. Então, essa dentição, ela começa ali por volta dos 6 meses de idade e vai até os 2 anos. Então, nesse período aí de mais ou menos 1 ano e meio, a criança ela vai estar desenvolvendo toda essa dentição de leite, né? Vai ter aí os seus 20 dentinhos. Quando ela tem por volta aí de 6 anos, vai começar a cair essa dentição, tá? 6 anos, 5 anos, aqui a gente diz de um modo geral, pode acontecer antes, pode acontecer depois, ou pode justo acontecer naquele momento, tá? Então, vai começar a cair essa dentição de leite e vai surgir outra dentição, tá? Que é a dentição permanente, tá? Então, cai os dentinhos de leite, às vezes a criança guarda os dentinhos para a fadinha do dente, enfim. E caindo essa dentição, vai começar a nascer outros dentes no lugar, que são os dentes permanentes. O próprio nome diz, dente permanente, aquele que permanece. Então, por volta dos 13 anos de idade, a segunda dentição, que é a dentição permanente, ela está praticamente pronta, está praticamente formada, né, esses dentes. Faltando apenas 4 dentes, que são 4 dentes que incomodam pra caramba quando eles começam a surgir, né? Geralmente não é junto, né? Começa um, começa outro ali, fica muito tempo incomodando, que são os dentes do siso, tá? Eles erupcionam ali entre 17 anos até os 30 anos. Então, nesse período, né, nem todas as pessoas têm problema com o dente do siso, né? Desenvolvem o dente do siso, mas ele tá lá. O que é o dente do siso? Sintam na boca de vocês, os dentes vão até o finalzinho com a língua e lá no finalzinho vocês vão notar uma bolinha, né? Tem o meu último dente em cada lado, cada arcada, os últimos dentes, certo? E lá nessa bolinha, embaixo vai desenvolver esses dentes do siso, né? São 4, né? 2 em cada arcada. Então, por volta dessa idade. Provavelmente vocês ainda não sentiram nada, né? Ainda que tenha crianças que bem cedo já desenvolvem o siso, porque é mais ou menos ali no final da adolescência, na idade adulta, tá? São dentes que incomodam, são dentes que ele demora muito para crescer, ele não cresce rápido. E são dentes que geralmente a recomendação dos dentistas é retirar. Por que retirar? Quando eu fui tirar meus dentes do siso, eu resolvi pesquisar na internet por que a gente tem esses dentes do siso se eles não servem
Para nada, né? Porque se o dentista recomenda tirar, é porque ele não tem nenhuma função na nossa vida. E por que eles estão ali? Porque, né, se eles não têm nenhuma função. E o que eu encontrei na internet? Achei bem interessante. A razão da gente ter os dentes do siso é porque o homem pré-histórico, ele consumia muito alimento cru, carne crua, vegetais, enfim. Então, assim, era tudo, o alimento cru, ele é mais duro, mais difícil de ser mastigado, triturado. Por isso, ele precisava de mais dentes do que a gente tem hoje, né? Nós temos aí 32 dentes. Ele precisava desses mais 4 para conseguir mastigar melhor. Com o desenvolvimento aí da humanidade, o dente do siso foi perdendo essa função, porque os alimentos começaram a ser cozidos, assados, então a gente não precisa mais ter essa força para mastigar o alimento cru, porque hoje a gente não consome mais muitos alimentos crus e o que consome são alimentos mais fáceis de serem mastigados, tá? Então, por isso que a gente tem essa dentição que incomoda quando começa a ser desenvolvida aí, e o ideal, né, segundo os dentistas, é realmente tirar os dentes do siso, tá? Então, um adulto, ele tem 32 dentes, 16 em cada arcada, tá? Lembra quanto que era a dentição de leite? Apenas 20. Aqui nós temos 12 dentes a mais, tá? Cai a dentição permanente, cai a dentição de leite, começa a nascer os dentes permanentes. E que dentes que são esses? Então, vamos acompanhar aqui essa imagem que mostra muito bem. Começando aqui em cima pelos incisivos. Os incisivos são esses dentes que a gente tem na frente, tá? Eles são bem retinhos, bem fininhos, são menores do que os outros dentes, tá? Qual que é a função deles? Cortar o alimento. Então, coloquei meu alimento na boca, ele vai cortar. Mas eu não fico mastigando aqui na frente, eu vou começar a mastigar mais lá atrás, tá? E a gente vai ver que os dentes de trás ali têm funções mais fortes ainda. Então, nós temos 4, aqui a gente tem uma marcada, tá? Os 4 incisivos aqui, né? 4 em cima, 4 embaixo. Aí nós temos os dentes caninos, que são esses dentes pontudinhos que a gente possui, um em cada lado aqui dos dentes incisivos. Nós temos os dentes pré-molares, que tem o canino tem a função de rasgar o alimento. Aí nós temos os pré-molares, 2 em cada ladinho aqui, que tem a função de amassar o alimento. Geralmente quando a gente está comendo, a gente está ali no pré-molar e no molar, que tem a função de triturar o alimento. Ok? Então ali, por isso que ele tem mais essa forma, justamente porque ali o alimento, né, a gente está amassando, realmente triturando para que a gente possa deglutir, né, engolir aquele alimento. E a partir disso, eu resolvi trazer um pouquinho sobre a higiene bucal. A gente vai falar um pouquinho sobre como manter uma boa higiene bucal aí, mas primeiro eu trouxe uns dados aqui só para vocês verem de um modo geral como que está a higiene bucal no Brasil. Então, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, o Ministério da Saúde, olha só os dados. No Brasil, 60% das crianças de 5 anos de idade tem pelo menos um dente de sido cariado, ou seja, um do dentinho da criança tem cárie, tá? 90% dos adolescentes, ou seja, cada 10, 9, entre aí 15 e 19 anos, tem pelo menos um dente permanente com cárie. A média de dentes atacados pela cárie entre os adultos aí, entre 35 e 44 anos é de cerca de 20 dentes e aproximadamente 27 dentes na faixa etária de 65 a 74 anos. Isso é mais do que a metade dos dentes que a gente possui, tá? Né, nas pessoas que possuem cárie. E mais de 28% dos adultos e 75% dos idosos não tem nenhum dente funcional em pelo menos uma arcada, tá? Galerinha, então a partir desses dados, a gente vai estar aprendendo um pouquinho, né? Muitos dados vocês já sabem, mas a gente ressalta aqui na nossa aula sobre a higienização da nossa boca. Então, uma boa higiene bucal diminui aí o risco de desenvolver problemas na boca, doenças, enfim. Na boca, né, língua, gengiva, dentes. Então, os problemas mais comuns são as cáries, doenças na gengiva e também o mau hálito, um hálito ruim. Então, assim, primeira coisa que a gente vai ressaltar, a questão da escovação.
Então, quando você escova os dentes corretamente, tem uma redução da placa bacteriana. O que é a placa bacteriana? Ela vai se acumular nos dentes, entre os dentes e a língua, tá? Então, se você não escova os dentes, a placa bacteriana ela vai crescer e pode daí ser propensa a adquirir doenças, né, como por exemplo cáries. Então, se a gente escova, a gente vai estar prevenindo cárie, tártaro, doenças nas gengivas e também o mau hálito, que é bem desagradável. Então, sobre escovar os dentes pelo menos 3 vezes por dia, tá? Usando aí escovas aí de cerdas mais macias para não machucar também aí principalmente a língua e a gengiva e para não desgastar o dente, né? Usando uma cerda aí muito dura. Trocar a escova de dentes, né? Às vezes o pessoal se pergunta, a cada quanto tempo eu troco a minha escova? Quando ela começa a ficar feia, a cada tanto tempo, enfim. O ideal é trocar entre 3 e 4 meses, então dá para ficar um bom período aí com uma mesma escova, tá? Outra coisa importante, teve um vírus, uma bactéria, eu peguei uma amidalite, peguei, né, alguma bactéria, um vírus na minha boca. Quando isso acontece, depois, né, que passar, o ideal é trocar de escova. Por quê? Porque na escova de dentes, né, se a tua bactéria era na tua boca, ela vai estar lá na tua escovinha, tá? E se você, matei a minha bactéria, tomei meu antibiótico, enfim, e continuo com a minha escova, eu posso ter uma reinfecção, eu tô colocando ela de novo na minha boca, tá? Então, ter bastante cuidado com isso. E também quando as cerdas estiverem desgastadas ou amassadas, né? A escova realmente, né, foi muito gasta e tal, não deu ainda 3 ou 4 meses, mas está muito gasto, o ideal é realmente trocar de escova. Sobre a higienização da língua. A limpeza correta da língua ela é bem importante aí para evitar certas condições bucais, como por exemplo o mau hálito, tá? Então, quando a gente tem a nossa escova de dentes, a gente pode pensar também que ela pode ser uma escova de língua, né? O ideal é sempre estar higienizando também a língua. Então, se a pessoa não higieniza a língua, o que acontece? Quando a gente consome os alimentos, quando a gente fala, né, tá o tempo todo entrando no ar também na nossa boca, o que acontece? A língua, ela vai prender ali algumas bactérias, ok? E o que é o problema aqui? Vai gerar o que a gente chama de saburra lingual. A saburra lingual é quando a língua fica meio esbranquiçada, amarelada, enfim, tá? Porque o que é isso? É acúmulo de alimento, enfim, que não foi deglutido. Porque quando a gente come um pouquinho ali, ainda que seja mínimo, fica ali na língua, tá? E junto com isso temos células mortas, enfim. Quando ocorre essa burra lingual, né? É porque a pessoa não tá limpando, né? Tá parando, a pessoa, escoveu os dentes, legal. Passei enxaguante bucal, legal. Mas a língua também merece essa atenção. Ok? Então, pode causar aí um odor ruim, a pessoa fica com um bafinho ruim, com mau hálito. E também o que pode acontecer? O paladar pode ser alterado, né? A pessoa começa a sentir sabor diferente nos alimentos. Então, bem interessante aí sempre tá escovando a linguinha também. O uso do fio dental. Então, o uso ele deve ser feito aí pelo menos uma vez por dia, indicado, né? Usar o fio dental, porque ainda que a gente escove os dentes, alguns alimentos eles podem ficar entre os dentes e promover aí, facilitar a infecção por bactéria. Visitar o dentista regularmente, né? Então, aqui a indicação que encontrei no site é visitar a cada 3 meses. Não apenas as pessoas costumam ir ao dentista quando sentem dor de dente ou algum problema bucal, né? Então, o ideal é consultar com mais frequência, tá? Alguns hábitos também vão ajudar a prevenir, né, problemas bucais, como, por exemplo, o ato de fumar não é algo saudável para a higiene bucal, obviamente, o corpo todo. O consumo de álcool e uma alimentação ruim, né? São 3 fatores que também podem estar prejudicando o organismo em si, mas também a nossa boca. Galerinha, então vocês concluíram aí essa lição. Não se esqueçam agora de estar executando as atividades propostas pela prof. Até a próxima aula e bons estudos!